Capítulo 3. Eu gosto sempre de ministrar essa palavra no fim do ano. Filipenses capítulo 3, diga a sua Bíblia que está ao seu lado. Versículo 12, 13 e 14. Eu quero ver se tem mais homens aqui ou mais mulheres. Eu quero ver quem é mais bonito. Eu vou ler o 12, as mulheres vão ler o 13 e os homens o 14. Vou fazer diferente, porque os homens têm mais fôlego. Os homens leem o 13, as mulheres o 14. Eu o 12, homens 13, mulheres o 14. Filipenses capítulo 3. Posso ouvir um amém? Amém. Então está todo mundo ligado aí. Vamos lá. Palavra de Deus, hein? Filipenses 3,12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas uma coisa eu faço, prossigo para alcançar aquilo pelo qual também fui preso por Cristo Jesus. Homens, irmãos, quanto a mim, uma coisa eu faço, todas as mulheres? Todos ganharam, todos estão de parabéns. E agora a igreja do avivamento, a igreja do renovo, em uníssono, não importa as versões. Vamos ler o versículo 13 bem forte, vamos lá? Só mais uma vez, para isso entranhar na nossa alma, na nossa mente, porque o nome dessa ministração é a receita de sucesso para o ano novo. A receita de sucesso para o ano novo. Então toda a igreja, mais forte que puder, versículo 13, vamos lá? Podem sentar. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Dia 13 de dezembro geralmente é comemorado o dia da Bíblia. Não há livro comparado à Bíblia na história. Bhagavad Gita, livro dos mormons, livro dos espíritos, dos kardecistas, o Alcorão, os romances, Paulo Coelho, Crepúsculo. Não veja filme de vampiro que é satanista pura. Nada se compara à palavra. São 66 livros, 40 autores mais ou menos, porque a gente não sabe quem escreveu Hebreus. É o único livro da Bíblia que a gente não sabe quem é o autor. Então, se foi Paulo, a Bíblia tem 39, mas todo mundo que estuda concorda que não foi Paulo. A característica, a personalidade de Paulo não está em Hebreus. Há um consenso entre os estudiosos que escreveu Hebreus foi Apolo. Então, a Bíblia teria 40 autores. A Bíblia foi escrita durante 1600 anos. A Bíblia é o único livro na história que ninguém achou uma contradição ou erro. A Bíblia é um livro que profetiza coisas que a ciência ainda não sabia. Por exemplo, Isaías diz que Deus é o que se assenta sobre o globo da terra, quando todo mundo achava que a terra era plana. A Bíblia é um livro fantástico. Embora vários autores, embora várias pessoas a tenham escrito, você percebe uma linguagem unificada. Você percebe que há um autor por trás inspirando a Bíblia, e esse autor é o Espírito Santo. Há uma concordância. Amós foi um boiadeiro, Lucas o médico. Um não contradiz o outro.
diz é aquele. Então a Bíblia é, diga comigo se você crê, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus uma vez disse: errais porque não conheceis a Escritura. Por exemplo, eu conversei com alguém esses dias e eu disse: você conhece Mateus 18? A Bíblia diz: errais por não conhecer. O conhecer não é que a pessoa não sabe o que está lá, é conhecer de praticar. Porque Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Mateus 18 diz: teu irmão pecar contra você, vai até ele. Então, queridos, a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro que, se observarmos, nunca vamos fraquejar. Se seguirmos, nunca vamos desanimar. Se olharmos tintim por tintim, vamos ser prósperos, abençoados, ter um casamento maravilhoso, ter uma vida abençoada. Agora, a Bíblia tem que ser assimilada na alma. Não adianta você ler a Bíblia e não entender o contexto, a realidade que ela foi escrita. Por exemplo, Filipenses. Filipenses é uma das cartas de Paulo. E havia uma igreja em Filipe, era uma cidade. Paulo fez 3 viagens missionárias. Eu estou me alongando nessa palavra porque ela é um estudo, vai para a internet e as pessoas aqui precisam crescer na palavra. 2011 vai ser o ano da palavra, vai ser o ano que eu vou pregar horas e vou dar base. Eu diria, Márcio, você falou bem, é o ano do crescimento espiritual para 2012 ser crescimento numérico. Por quê? Porque 2011 nós vamos estar aqui a partir de março, aos domingos, nos preparando para o modo que Deus vai nos dar. Pode ser agência de carro, pode ser o supermercado, pode ser esse galpão aqui que está indo a leilão ano que vem, porque o dono está em Portugal, onde era Universal, e, enfim, eu não sei. Uma coisa eu sei: não há crescimento sólido sem palavra. E eu quero que você hoje seja enriquecido por essa palavra. Essa palavra de Filipenses 3 é absurdo. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas Paulo escreveu aos Filipos, aos filipenses que estavam em Filipe, era a sua igreja preferida. Não vem com essa que você não tem uma música preferida e tal. Paulo tinha uma igreja que cuidou bem dele, uma igreja que o amou. Ele fez as 3 viagens missionárias, ele fundou várias igrejas, mas a igreja de Filipos foi uma igreja, aquela igreja. E ele escreve para ele: irmãos, versículo 12, olha aí: não que eu tenha alcançado. Pastor, eu estou em crise. Espera aí, para tudo. O senhor está dizendo que Paulo, o grande Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, o homem que fundou 12 igrejas, o homem que falava vários idiomas, o homem que foi criado aos pés de Gamaliel, ele não alcançou? Não. Por quê? Porque nessa terra nós estamos num processo, diga processo. Ninguém pode dizer que é o cara, porque Lúcifer caiu, foi assim. Ele era aquele ungido, diz a Bíblia, até que se achou iniquidade, que é aquela situação que alguém acha que pronto, eu já posso ser pastor, eu já posso ser apóstolo, eu já posso ser bispo. E não é assim. Paulo disse: eu não alcancei ainda, ou eu não sou perfeito. Algum perfeito aqui, levante a mão. Não temos. Paulo disse: eu não sou perfeito. Ricardo não é perfeito, você não é perfeito. Jesus era fantástico, né? Nas suas palavras. Ele dava a cada... O Arthur falou que domingo, né? Como é que foi, Arthur? Ao lado da palavra, né? E Jesus uma vez disse: você está querendo tirar um cisco que você nem vê do olho do irmão, enquanto que no teu tem uma trave. Alguém pode dizer: ai, olha só, alguém que não é perfeito não pode querer perfeição no outro. Como é que você, que não é perfeito, vai querer que o outro seja? A psicologia explica. A psicologia é uma ciência comportamental.
Não é uma ciência que às vezes traz a solução, mas pelo menos ela explica. Nem sempre a psicologia cura alguém. A psicologia terapêutica e clínica às vezes cura, às vezes não. Leva anos ou não, uma benção. Se você puder ir a psicólogo, vá. Procure um psicólogo de preferência cristão, é bom fazer terapia, é bom você se conhecer. Sócrates já dizia na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então a psicologia explica, o nome disso é mecanismo de projeção. É quando você não é perfeito e quer que o outro seja, você exige que o outro seja. E pastor sofre muito disso. Eu estou aqui, todo mundo está vivendo, todo mundo está vivendo aí. Então está todo mundo olhando para mim. Eu quero que José Ricardo Pedel seja o que eu não sou. Perfeito. Vai ficar esperando, meu filho, porque eu estou no processo. Há um louvor antigo que dizia: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. E tem uma parte que dizia: se você não vai, não impeça a mim. Quem lembra aí? Ô, saudade! Olha a risada do pessoal aí, né? Então, Paulo não era perfeito, mas, diga mais, aí no versículo 12, ele prosseguia, diga prosseguia. Prosseguir é ação, prosseguir é constância, prosseguir é processo, prosseguir é um ato diário, semanal, mensal, é um ato anual. Vai entrar 2011 aí, prossiga, irmão, prossiga, irmão. A Bíblia diz: prossiga, então obedeça. A Bíblia diz: prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. O que é isso? Paulo está dizendo, o apóstolo, para nós aqui da Igreja do Renovo, na última terça sem barreira, que infelizmente não é sem cadeira, mas eu dou glória a Deus, porque na chuva de hoje tem uma igreja dessa. Você que está aí na internet, olha, está muito bonito aqui, temos mais de 100 pessoas, glória a Deus. Mas nessa última terça, Deus está falando: meus filhos e filhas, prossigam para alcançar, porque Jesus te alcançou. Então continue no processo e não pare no caminho. Não pare no caminho. Lembre da palavra de Yeshua: a ninguém saudeis pelo caminho. Pastor, o que quer dizer isso? Eu sou mal educado? Eu vou encontrar alguém? Não, o caminho não se para, o caminho se anda. A pior coisa que tem é alguém dizer assim: eu já ouvi, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, ou eu tenho 20 anos de crente. Tá bom, você tem 20 anos de se converteu, você tem 40 anos de converteu, mas peraí, vamos calcular para a tua aposentadoria. Como é que o INSS faz? Ele pega o período que você trabalhou e parou, trabalhou e parou. Então, você chega lá com um monte de carteira de trabalho, um monte de coisa, aí vai calcular quanto tempo você tem de serviço. Você começou a trabalhar aos 18 anos, você tem 60 anos, mas tem pessoas que vão ao INSS e tem 15 anos de serviço. Por quê? Porque ficaram desempregados, porque pararam de trabalhar, por vários motivos. Eu quero dizer para você que vida cristã não tem hiato, não tem interregno, não tem parada, não pode ter. Ah, pastor, mas no meu caso, irmão, se você voltou para Jesus em 2010, aleluia, mas foi a última vez que você se desviou. Tome jeito, tome jeito, pare com isso. É um ano na igreja, 2 fora, é 1, 2 anos na igreja, 3 fora. Em nome de Jesus, está amarrado o capeta. Isso não vai acontecer mais não. A partir de hoje, até Jesus voltar, você vai estar prosseguindo todos os dias. Se você recebe, faça alguma coisa, porque Deus quer. Olha para o direito, Deus quer constância, Deus quer firmeza. A Bíblia está falando hoje. Paulo, o grande apóstolo, prosseguia e prosseguia sem parar, e até morrer lá em Roma, preso, ele estava trabalhando, escrevendo cartas. Eu vi a entrevista do Roberto Carlos hoje, e alguém disse na entrevista para ele: e a aposentadoria aos 70 anos? Ele: o quê? Quase que deu um tapa no repórter.
eu sou crente, pastor. Tá bom. O diabo vai te pegar. Ele adora isso. É igual andar de bicicleta. Não, esse ano 2011 não conte comigo. Vou ficar só no banco. Você é frequentador. Olha só. O frequentador, ele um dia vira discípulo. Alguns frequentadores aqui, amém. Continue vendo o relógio. Uma hora você vai ser discípulo. Mas o discípulo não pode retroceder. É como naquele filme, avançar sempre e retroceder nunca. Você que já caiu no espírito, você que já falou línguas, você que já expulsou demônios, você já orou pelo enfermo, já ministrou encontro, você não pode retroceder, porque a palavra está dizendo: prossiga, prossiga, prossiga sempre. Não tem volta, mano. Só se você quiser. Se você acordar e vai falar: eu vou abrir mão de todas as bênçãos da minha vida. Claro que aqui tem muita gente, então ninguém vai saber quem foi. Mas eu conversava com uma pessoa que a companheira dessa pessoa disse para ela algo muito bonito: eu não vou abrir mão de tudo que eu conquistei em 2010. Que lindo! As conquistas que Deus nos deu em 2010 são sedimentações, são bases, são como aquela vara que aquela pessoa usa para saltar. Você está entendendo? Posso dizer amém? Você está entendendo? O que você conquistou é base para uma conquista maior e maior e maior e maior. Não é para você conquistar um pouquinho e desfazer, senão você nunca vai avançar para lugares altos, que é onde Deus quer te colocar. Como diz o louvor de Fernandinho: eu quero ir, preciso ir, leva-me. Eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Então, você faz uma base, vai mais alto, faz outro, vai mais alto e mais alto. Como é que se constrói um arranha-céu, pastor Ricardo? É de cima para baixo? Não. Faz-se o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí se chega ao World Trade Center. A tua vida é uma construção, diga construção. Por isso você tem que prosseguir. Então o versículo 13 é a chave, diga chave, para um ano novo, para um 2011 excepcional, sobrenatural. Um ano novo vai ficar na história da tua vida. Eu estou lançando esse livro e chegando amanhã e pegando, cheirando aquela capa e dizendo ali: para mudar e vencer, determine. 2011, a Bíblia está dizendo: eu não alcancei ainda, versículo 13, mas uma coisa eu faço. Fique de pé agora e levante o seu dedinho assim, para você entender. Diga mais alto se puder: uma coisa eu vou fazer em 2011. Agora você vai olhar para a palavra. Ela diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, eu vou prosseguir. Se você vai, se expressa diante de Deus, porque a palavra dele não é minha palavra, é o Espírito Santo. Pode sentar, que inspirou o apóstolo. O Espírito Santo inspirou Paulo para dizer: irmãos, eu não julgo que eu alcancei. Eu não tenho a arrogância de dizer: pronto, acabou. Mas uma coisa eu faço. Se vocês fizerem essa uma coisa, acabou. Acabou no bom sentido, acabou por mal, né? Acabou com aquela desgraça familiar, maldição hereditária. O meu avô, o meu pai, a minha família. Pastor, o senhor não conhece a minha geração, só tem desgraçado na minha família. Meu querido, se você fizer essa coisinha que está aqui na palavra, acabou. O inferno perdeu, a maldição hereditária foi por terra. Todo trauma, tudo aquilo que tem na tua família, na tua casa, na tua geração, vai por terra. Não importa o passado da tua família, se você fizer o que o apóstolo está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, você vai se dar bem. Capuca alguém do seu lado e diga assim: você vai se dar bem. Se você fizer 3 coisas, você não precisa anotar, porque você vai gravar. Está na Bíblia, muito simples. Eu sou muito textual, né, Márcio? Você que é professor, eu fico preso aqui no texto. Eu dou uma voltinha aqui, mas eu volto para cá. Peraí, eu estou aqui na palavra. Eu citei Sócrates, né? Eu citei aqui algumas coisas, mas
O meu negócio é palavra. Palavra para você. Você não veio a Barreirão para ouvir o pastor Ricardo. Você veio aqui para ouvir palavra através da minha boca. Tem gente que diz assim: eu não acredito na Bíblia, porque foi escrita por homens. Aí a gente sempre brinca, né? Você queria o quê? Que a barata fosse lá. E as filhas gostam muito do DVD. Tem um negócio da barata. Ah, barata diz que tem, não sei o que e tal. As crianças gostam da baratinha, né? Então, a barata pegou a caneta, escreveu a Bíblia, sai fora. Homens inspirados. Eu estou aqui, orei de tarde, fiquei orando. A Stephanie, uma hora: pai, vamos embora, pai. O que eu estava fazendo? Eu estava lá orando, louvando a Deus. Deus, toma minha vida, me unge. Haverão pessoas lá no Barreirão precisando de uma palavra, precisando de um ânimo para 2011, precisando de um renovo. E eu estou aqui para liberar essa palavra. 3 coisas. Uma, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você sabia que os provérbios, eles têm base bíblica? Boa parte deles. Você sabia que os ditados populares, muitos são baseados na Bíblia? Você já ouviu um que diz assim: águas passadas não movem moinho? É a Bíblia. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Aí você diz: esquecendo, pastor, mas eu não esqueço. Eu também não. A Bíblia diz esquecendo, é um verbo no grego, nas novas traduções e na versão Pimentel, vai estar assim, ó: não leve em conta o que passou, porque o que passou, o novo de Deus, o renovo de Deus, o que passou, passou, o novo de Deus. Eu costumo dizer que esse texto me lembra o retrovisor do carro. Você já viu alguém dirigir assim? Olhando para o retrovisor todo o tempo. Sim ou não? O que acontece se entrar no táxi e você notar que o motorista está assim? Oh! Ninguém. Ninguém. Zé, o que acontece? Teve um taxista que não é da nossa igreja não, estava conversando um dia no ponto, ele disse que bateu no carro, que entrou uma mulher bonita, aí ele ficou olhando o retrovisor, olha só, e era casado. Não é o caso do Beto, não bateu com o carro. Olha, Beto, desculpa, agora que eu lembrei que bateu com o carro, ele não está falando. Misericórdia. Onde é que eu estava também? Ele vai estar. Não editar, não, você vê que. Esquecer. As coisas que você viveu, você olha pelo retrovisor rapidinho e olha para frente. É assim: retrovisor serve para quê? Para te dar um referencial, bola para frente. Você apanhou em 2010, aprenda. Você se deu mal em algumas coisas, aprenda. Você falou que não devia, aprenda. Você se meteu onde não devia, aprenda. Você fez alguma loucura, aprenda. A Bíblia diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, que essas coisas que estão atrás, elas são patrimônio da tua vida. Elas são coisas que você conquistou, você apanhou e aprendeu, mas elas não podem ser o teu dia a dia, porque já passaram. Eu estou falando aqui um princípio de cura interior. A cura interior, ela diz o seguinte: olha, aconteceu, não dá para esquecer. Olha, aconteceu, está na mente, mas vamos tratar isso para isso doer, para isso não afetar e te dar comportamento limitador no teu dia a dia, porque muita gente é contra a cura interior porque precisa da cura interior. A cura interior trata o presente. A pessoa tem tendências, tem comportamentos e atitudes, porque lá atrás tem coisas não resolvidas que afetam o seu presente. E ela acha às vezes que trata, ela faz uma maquiagem, mas a coisa está ali. E Paulo diz: esqueça, pega isso, junta tudo, bota no pacote, bota no cantinho e diz: ó, você vai ficar aí,
Eu não posso esquecer de você, mas eu não vou ficar te dando atenção não, tá? Eu vou tocar minha vida. De vez em quando eu vou até olhar, para lembrar de onde eu vim. De vez em quando eu vou até dar uma olhadinha no retrovisor, mas bola para frente. Então, entenderam sim ou não? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque o que passou, o novo de Deus chegou. Segunda coisa, não basta você ter uma atitude de esquecer do que passou, de deixar no cantinho. Você precisa ter atitude, diga atitude. A Bíblia diz, avançando para os que estão diante de mim. Meu querido, alguém me disse, eu gosto sempre de contar isso, e alguém, não importa quem, mas para você ver que isso acontece. Quando eu falo assim, alguém me disse aqui, alguém me falou, não é uma coisa que eu li no livro, ou que é uma ficção, é verdade. Alguém me falou essa semana, pastor, eu vi o diabo de perto e corri. Eu digo, meu querido, não faz isso não. Parte para cima dele, pega ele com tapa. Porque ele é frouxo, covarde. Na hora que você fizer assim. A Steph falou que o cachorro do vô dela precisa de libertação. O cachorro falava com isso. Como é que o cachorro fazia isso? Ele falava língua estranha lá. Aí eu fui lá falar com ele. Qual é, cachorro? Já viu o vira-lata? Vira-lata desse tamanho. Se tu fizer assim, ele vem. Mas tu fizer assim, ele vai. Assim é Satanás. A Bíblia diz avançando, para cima do teu problema. Se teu problema é financeiro, meu irmão, vira à noite, começa a arrumar o segundo emprego. Se teu problema é estudar, toma entender, vai ficar na praça até de madrugada conversando fiado, que sempre surge uma fofoquinha no meio. Vai ler um livro. Não sei se serviu para alguém, se serviu. Problema dele. Quantos livros você deu em 2010? Qual tendência? É tanta conversa, é tanto tempo perdido, é tanta novela, é tanto classificado, é gente fissurada em jornal de esporte. Eu quero saber como é que está o Quixeramobim, eu quero saber o campeonato da Série B. Você tem que cuidar do teu intelecto, da tua mente, encher tua mente de projetos. Você tem que avançar. Você não pode ser o mesmo em 2011. Tome tendência, em nome de Jesus, muita sua sorte. Se você está entendendo isso, faça alguma coisa e diga, em 2011 eu vou avançar, eu vou voltar a estudar, eu vou passar no concurso, eu vou emagrecer. Posso ouvir um amém? Qual é o título do livro que eu te mandei, Marcos? E é logo para quem? Vai ser, eu também vou emagrecer. Cuide do templo enquanto é tempo. Alguém me disse assim, pastor, você está pregando muito pouco. Em 2011 eu vou pregar horas. Assim, vocês vão ouvir, não tá? Vou deixar a hora passar. Quando vem meia-noite. Cuide do templo enquanto é tempo. Templo é o corpo. Aí lá embaixo vai dizer assim no livro: cuidado, seu templo pode virar catedral. Então, querido, em 2011, toque os projetos, desengavete. Vai na tua casa hoje, não durma hoje não. Não durma hoje não. E comece a cavucar lá e desculpa um projeto que você escreveu. Alguém disse assim, isso não vai dar em nada. E você guardou com vergonha. E você acreditou naquela palavra que vem do capeta, do inferno. Pega aquele projeto. Pode ser que você vai ser o novo Bill Gates. Porque as melhores coisas ainda vão ser feitas. A cura da AIDS ainda não veio, quem sabe? A minha filha, que eu chamei de enfermeira esses dias, que ela fez vestibular para enfermagem, disse: eu não sou enfermeira, eu sou, como é que é? Biomédica. Então filha, receba aí. Você tem que avançar para as coisas que estão onde? Olha para a Bíblia aí, não olha para mim não, olha para a Bíblia aí. Para as coisas que estão onde? Longe? No futuro? Olha aqui, ó, isso é profundo. Bíblia. Avançando para as coisas que estão inatingíveis. Avançando para as coisas que estão inalcançáveis. É inalcançável renovar som, gravar um CD, um DVD.
É inalcançável a renovação para a TV, é só ter ensaio. Porque eu falei isso também com o Mar, né? Alguém tem que ser o chato. Tem gente que na igreja é o político, né? O pastor é o malzinho e eu sou o bonzinho, então eu não cobro. Eu vou cobrar quem quiser, vai entender que é do bem. A Bíblia diz, avançando para as coisas que estão onde, igreja? Por favor, onde? 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 Diga mais alto se puder. As coisas estão diante de você, está na tua cara, está na tua frente, está na tua rota. Então avance, tome posse, porque é teu e o diabo não vai tomar não. É teu, está diante. A Bíblia está dizendo, meu filho, está na ponta do teu nariz, sempre esteve ali. Eu gosto muito dessa história, já contei algumas vezes, de um mendigo que ficava sempre no mesmo local, ano após ano, semana após semana, mês após mês, dia após dia, estava ali, todo mundo conhecia, era o lugar dele certo. E um dia aquele mendigo morreu, essa história é verídica, e foram fazer ali uma construção, e na hora que cavaram, a um palmo do chão, encranhado no chão, certamente arranhava as dádigas daquele mendigo, porque estava ali uma pepita de diamante enorme. Todo o tempo aquele mendigo mendigou em cima de uma riqueza de um diamante. Você tem um talento, amado, você tem um dom, você tem um projeto, você tem saúde, você tem ideias. Avance, avance para o teu casamento. Ah, não, vou casar em 2012. Casa esse ano. Casa esse ano. Eu falei com um rapaz, mas estou doido para pegar minha noiva. Então, meu irmão, usa essa tua energia aí. Vira a noite, arruma outro emprego, case logo, aí você pega à vontade. Que nem eu pegava a Laura, não tinha Stephanie, não tinha Rita, não tinha Emanuela. Fui para Vitória, casado, eu e ela, não tinha sogra, ninguém. O apartamento que eu morava, 6º andar, na beira da praia. É isso mesmo, você precisa saber como o sexo é bom na presença do Senhor. O orgasmo gosta. A Bíblia diz, orgasmo gospel lá no Cantar de Salomão, tem esse cara vermelho. Nunca ouviu falar de orgasmo? Estou falando de safadeza, de prostituição, de adultério, de fornicação. Estou falando de orgasmo gospel. Aquele o Espírito Santo vai lá, faz a oração, glória a Deus, é uma bênção. Casei com a Laura Virgem, fomos lá para o apartamento, oh meu Deus, 6º andar. O andar de baixo era corredor, o prédio era uma barata. Hoje até meia-noite. Primeiro andar, corredor, 2º andar, corredor. Então eu não tinha nem vizinho. O apartamento do lado, o vizinho viajava. Do outro lado era praia. Na frente era praia. Atrás era mato. Embaixo era corredor. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dando glória. Mas quando eu estava lá em Vitória noivo, Laura, oi amor, estou me preparando. Avançando para cima da minha esposa. Se o teu projeto é casar, case com a minha noiva. Por que esperar? Aí Jesus está voltando nas dúvidas, não, ainda não casei. Como, meu filho, você casou por quê? Uma das vezes da minha vida foi ter sido capelão, trabalhei no Andaraí, né? Estagiei. Muita gente morreu na minha mão. Alguém aqui já teve gente morrendo assim? É bom barato. É bom barato. Naquela hora que a pessoa está ali, morrendo, ela começa a fazer isso. Não é você. Está rindo de você. Aí a pessoa está morrendo ali. Você chega e fala assim: toma a chave de um carro zero. Ela não quer. Toma a chave de uma casa nova. Ela não quer. Toma uma passagem aérea para ir para o Japão. Mas se você falar assim, quer
mais um dia de vida, opa. E o teu dia jogado fora? Deus olha assim e fala que nem, acho que eu vou transferir um dia desse mané, dessa mané, que é perdido, sem nexo, ele não avança para as coisas do projeto dele, eu vou tirar um dia dele e vou botar naquele moribundo do CPI. Então tem gente aqui que está morrendo, cuidado. Tem gente aqui que está perdendo, porque cada segundo é um milagre que não se repete. Carpembia, eu gosto muito da Sociedade de Poetas Mortos. Quem não viu aqui, veja mais vezes, aproveite. Mas não é aproveitar, opa, vem aí, fim de ano, ai pastor, nós temos que fazer culto todo dia, porque sabe como é os jovens, né? Meu irmão, podia ter culto todo dia, essa aí do culto é para sacanagem, porque não tem desculpa para essa sacanagem, não. Tinha uma comida quando eu era criança, a gente não tem mais, chamada sacanagem. Quem já comeu sacanagem? Os jovens pegam era cenoura, pimentão, salsicha. A geração McDonald's não conhece sacanagem. Você chega com uma menina dessa aí, você quer uma sacanagem? Vou falar com o pastor. O negócio é esse. Eu sou santa. Então, tá claro isso. A gente brinca, quem já foi no grupo de vida sabe que há momentos que a gente brinca para você entender. Satanás não está aqui, não há nenhum demônio. Você está entendendo, você vai avançar para as coisas que estão diante de você. Você está tocando, não é algo, sabe, utópico, irreal, é para você. É restauração de ministérios aqui. Pastor, eu já estive naquele nível. Volte. Se você já esteve lá, você já sabe o caminho. Vou repetir como eu não. Se você já esteve num nível, você vai voltar para ele rapidinho. Você sabe o caminho. Você já esteve lá. Você já esteve naquele nível. Então volte rapidinho, porque 2011 é o ano aceitável do Senhor na sua vida. Só os que recebem digam amém. Avance. Avance. Avance, não pare, não retroceda, não olhe para trás. E em terceiro e último lugar, prossiga para o alvo. Qual é o alvo? É o pastor Ricardo. Pelo amor de Deus, eu estou junto com você. Nós estamos de mãos dadas. Nós estamos caminhando para o nosso alvo. E o maior problema da igreja às vezes é que cada um quer puxar para um lado. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Nós somos, mas nesse sentido, né? Ali tem gente que não entende aquele texto. Quando em Corinto, um diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Ao invés de alguém chegar e dizer: vocês são todos de Jesus, a pessoa diz: eu sou de Jesus. Não, nós somos de Jesus, amém? Eu não vou dizer aqui nessa noite, eu sou de Jesus. Eu quero declarar que o renovo é de Jesus. Os seus filhos, os seus netos, os seus familiares, mesmo os que não se converteram, mesmo os que não se batizaram, eles já são. Basta você determinar, porque avance, eles estão diante de você. É só você dar testemunho, é só você orar, é só você perseverar, é só você não dar boca ao diabo, não ser fofoqueiro, não falar mal da igreja, não falar mal do pastor. Não é que eu fique, ai, eu não quero que falem mal de mim, porque cada vez que falam mal de mim, sai um pedaço de mim, cai meu braço, cai minha perna. Não, querido, é porque quando você fala mal do pastor da igreja, você fala mal da igreja. Não dá para separar. Então não perca a sua bênção em 2011. Avance para o alvo, diga alvo. O meu alvo, meu prêmio é a vocação de Deus em Cristo Jesus. Um aplauso a Ele. Versículo 14. Se você esquecer das coisas que para trás ficam, se você avançar consequentemente, diga consequentemente, não tem jeito, você vai prosseguir mais. Esse é o princípio para ter um 2011 maravilhoso. Se você concorda com isso, fique de pé. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. Nós vamos agradecer
3 coisas: esquecer das coisas, não levar em conta, não deixar afetar teu presente, avançar para não estar adiante. Naturalmente você vai prosseguir. Você não vai prosseguir ano após ano, não. Você não vai prosseguir mês após mês, não. Você não vai prosseguir semana após semana, não. O seu crescimento será diário. O seu progresso será diário. Será olhos vistos. As pessoas vão te encontrar um dia, e no outro dia você será outro, e outro, e outra, e outra, e mais unção, e mais poder, e mais autoridade, e mais alegria, e mais prosperidade. Eu não sei se você está recebendo dia após dia na sua vida, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então a cada manhã Deus tem um vinho novo, Deus tem uma unção nova, Deus tem um poder novo, Deus tem a palavra nova, Deus tem algo novo. Todos os dias de 2011, só os que concordam digam glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, obrigado por esta palavra poderosa que vem de ti para nós. Que em nome de Jesus o fogo do Espírito Santo venha sobre nós, não durante o ano de 2011, não em fevereiro ou em julho ou agosto, não na semana A ou B, mas todos os dias, porque esse fogo virá sobre nós. Esse fogo de 500 graus que nos queimam